Num futuro distante, os antigos quase aniquilam a humanidade num evento conhecido como a Guerra dos 60 Minutos. Depois, os sobreviventes se unem e criam cidades móveis gigantescas que agora vagam pela Terra. Cidades maiores caçam e absorvem vilas menores no grande terreno de caça que inclui a Europa. Contudo, na Ásia, um grupo que se opõe às cidades de tração criou um assentamento estático protegido pela muralha escudo. Um dia, Hester percebe que a cidade predadora de Londres se aproxima da cidade mineira de Southampton. Como seu objetivo é matar o historiador-chefe de Londres, Thaddeus, ela corre para se misturar entre o povo de Southampton, caso sejam pegos e absorvidos. Logo, o alarme começa a soar e todos entram em pânico enquanto sua cidade começa a se mover para escapar. Em contraste, as pessoas em Londres estão torcendo pela caçada. Southampton se move o mais rápido possível, mas Londres é mais veloz e poderosa, então não é difícil persegui-los. Os motoristas de Southampton decidem esvaziar os silos, esperando que com menos peso possam ir mais rápido. Eles se dirigem para as colinas e quase caem do precipício, mas viram a cidade no último segundo. Infelizmente, o movimento brusco faz com que ela comece a perder pedaços, incluindo uma roda. Londres aproveita a chance para atirar vários arpões acorrentados e rapidamente captura Southampton para então engoli-la. Uma vez lá dentro, os cidadãos de Southampton são instruídos a entregar qualquer tecnologia antiga. Enquanto isso, a filha de Thaddeus, Catherine, está no Museu de Londres, onde guardam tecnologias como smartphones e torradeiras como relíquias ancestrais. Ela está esperando pelo aprendiz de historiador Tom, que está atrasado como sempre. Depois de correr pela cidade durante a perseguição, ele chega ao museu e ajuda Catherine a procurar informações sobre a Guerra dos 60 Minutos. Ele mostra a ela uma máquina que construiu com peças antigas, que usa para reproduzir um vídeo de uma arma de energia chamada Medusa destruindo uma cidade inteira. É por isso que os antigos criaram um dispositivo de desligamento para desativar a arma. Recentemente, Tom notou que algumas peças desapareceram, mas seus chefes não o levaram a sério quando ele lhes contou, então ele construiu um compartimento secreto que exige uma senha. Ele mostra a Catherine a tecnologia de nível militar que escondeu ali, sem saber que o aprendiz de historiador Herbert os está espionando. Tom quer jogar tudo no pântano para que ninguém nunca mais use para causar dor e morte. Quando a dupla sai do escritório, Herbert diz que está rebaixando Tom e o envia para limpar os níveis inferiores. Como é hora do rush, Herbert sabe que ele não chegará a tempo e finalmente será demitido. No entanto, Catherine diz a Tom que pode levá-lo lá rapidamente. Usando seu passe VIP, Catherine os leva para viajar nos elevadores especiais. Durante a viagem, Tom explica que deve ir ao nível inferior para pegar quaisquer relíquias antigas deixadas pelos novos cidadãos e levá-las ao museu. Se ele não for rápido o suficiente, os trabalhadores as jogarão no lixo e mais tarde nas fornalhas como combustível. Nos níveis inferiores, o povo de Southampton é levado para processamento e todas as armas são retiradas. Hester passa sem problemas porque está escondendo sua faca dentro da manga. Logo Tom chega aos depósitos e começa a recuperar tecnologia antiga como torradeiras, ganhando a aprovação de Thaddeus. Ele desceu porque encontraram uma célula inversora de fusão que é extremamente perigosa. Tom aponta que os engenheiros roubaram todas as células que tinham no museu e Thaddeus promete se livrar dela. Perto dali, um homem de Southampton empurra um guarda que responde socando-o. Isso desencadeia uma briga entre alguns homens, então Thaddeus grita para pará-los. Hester aproveita a chance para se aproximar dele e toma a nota, então ele tenta avisar Thaddeus, mas é tarde demais. Anunciando sua vingança pela mãe, Hester esfaqueia Thaddeus. Quando ele a empurra, o lenço de Hester cai e revela uma cicatriz horrível. Ela tenta atacar novamente para acabar com ele, mas é impedida por Tom, que rapidamente a desarma. Uma Hester furiosa o soca no estômago enquanto os alarmes começam a soar, anunciando a chegada dos oficiais. Hester foge imediatamente e Tom a persegue, até mesmo seguindo-a quando ela dá um grande salto para passar por uma plataforma de recuperação. A dupla entra em Southampton, que está em processo de ser destruída por serras e garras gigantes. Eles precisam ter cuidado para desviar de cada peça de maquinário em movimento e não ficar muito tempo em edifícios que estão desabando. Eles continuam correndo de superfície em superfície e acabam em uma plataforma onde devem se apressar porque uma enorme máquina rolante está derrubando tudo atrás deles. Hester passa por uma porta e a fecha atrás de si, então Tom tem que fazer um esforço extra para passar. A perseguição continua do outro lado, mas Hester precisa mudar de direção quando vê Thaddeus vindo atrás dela também. Com medo de ser pega, Hester pula sobre o corrimão do descarte de lixo, apenas para Tom agarrar seu pulso para salvá-la. Ela diz a ele para perguntar a Thaddeus sobre sua cicatriz e sua mãe morta antes de forçá-lo a soltar e cair. Quando Thaddeus chega, Tom repete o que Hester disse, e Thaddeus o empurra para fazê-lo cair também. Logo, Catherine e os guardas o alcançam e acreditam em Thaddeus quando ele diz que a dupla caiu quando o corrimão quebrou. Apenas Catherine percebe Beavis se escondendo por perto. Como o descarte de lixo deveria jogar os corpos para fora, aeronaves são enviadas para procurá-los, mas não tem sucesso. Hester está escondida com sucesso em um rastro deixado pelas cidades móveis e escondeu Tom sob as folhas. Assim que as aeronaves se vão, ela vasculha seus bolsos e rouba seu dinheiro e faca. Nesse momento, Tom acorda e começa a segui-la. Então uma Hester irritada o ameaça com uma faca. Isso não detém Tom, que a convence a ficarem juntos por enquanto. Em Londres, o prefeito Crome repreende Thaddeus porque seus planos não estão progredindo e ele está desperdiçando muitos recursos. Thaddeus então vai visitar sua melhor cientista, que está em processo de desenvolver uma arma para ele. Ela precisará de mais várias semanas, a menos que Thaddeus possa encontrar mais tecnologia antiga para ela. Depois que Thaddeus lhe entrega a célula de fusão, a doutora compartilha que uma prisão offshore capturou um Stalker, uma criatura que é meio zumbi, meio robô.
Este é um caçador de recompensas que não para de gritar o nome de Hester. Tadeus voa imediatamente para aquela prisão e encontra Shrike em uma cela pendurada sobre o mar. Shrike está caçando Hester para matá-la porque ela quebrou uma promessa, o que é exatamente o que Tadeus precisa. Ele retorna à sua aeronave e abre fogo contra a prisão, destruindo suas vigas de suporte e derrubando a cela para que Shrike possa escapar. Enquanto isso, Catherine encontra Beavis e o segue até que ele lhe conta o que viu. Tadeus tentou matar Hester e Tom. Ele explica o projeto de energia dos anúncios como uma fachada para algo maior sendo construído na catedral, mas nunca encontrou uma entrada por causa dos guardas. Catherine se oferece para ajudá-lo. Voltando a Hester, ela ensina Tom a beber água suja do chão se ele quiser sobreviver e compartilha seus Twinkies. Tom surta porque essa comida tem mais de 1000 anos, mas Hester explica que a comida dos antigos nunca estraga. Naquela noite, Hester sonha com sua versão mais jovem correndo por um grande campo com uma ferida sangrando no rosto. Quando ela acorda, encontra Tom gritando e agitando os braços para chamar a atenção de 2 cidades móveis. Infelizmente, são catadores que começam a atirar seus arpões neles. Hester empurra Tom para fora do caminho bem a tempo de desviar e a dupla tem que começar a correr. Tom tem dificuldade para sair do rastro e Hester o ajuda a subir, mas quando Tom se vira, ela desapareceu. As cidades estão prestes a pegá-lo, então ele recua, apenas para cair em um buraco. Acontece que ambos caíram em uma cidade subterrânea chamada Scuttlebug, que começa a se mover assim que os catadores se vão. A princípio, o motorista e sua esposa parecem ser bastante gentis, mas logo eles jogam Hester e Tom em uma cela. Enquanto descansa, Hester compartilha que sua mãe Pandora morreu quando ela tinha 8 anos. Pandora era uma arqueóloga que viajava pelo mundo e desenterrava o passado. Tadeus era um amigo próximo que a visitava frequentemente, até que um dia eles desenterraram algo muito perigoso. Vendo que Tadeus o queria para seus próprios objetivos sombrios, Pandora tentou tirá-lo dele, e eles começaram a lutar. Quando ela se defendeu, Tadeus caiu e derrubou uma lâmpada, iniciando um incêndio. Uma Pandora desesperada deu à pequena Hester um colar e disse para ela guardá-lo em segurança antes que Tadeus a esfaqueasse. Hester tentou salvar sua mãe e Tadeus a atacou com sua faca, dando-lhe a cicatriz. A pequena Hester então fugiu e Tadeus escapou com o objeto misterioso. Tom pede a faca a Hester e abre uma escotilha no chão para que possam escapar. No entanto, Hester tem uma perna ferida e não consegue pular tão alto, então ela diz a Tom para ir sem ela. Tom se recusa a deixá-la sozinha e fecha a escotilha. Depois a dupla é levada para outra cidade para ser vendida como escrava. Quando o leilão começa, a procurada rebelde Anna anuncia que está comprando Hester. O leiloeiro sabe que há uma grande recompensa pela cabeça de Anna e quer pegá-la. Então Anna atira na cabeça dele. A multidão e os guardas enlouquecem e uma briga se segue enquanto Anna continua a atirar em qualquer homem que tenta agarrá-la. Hester pega uma arma de um guarda morto e atira nas correntes de Tom para libertá-lo. Então a dupla foge junta enquanto Anna troca sua arma por uma espada e continua a derrubar qualquer pessoa que a ataca. Ela até tem uma lâmina escondida no sapato para matar pessoas com seus chutes. Há pequenas cidades por toda parte, o que torna a fuga da área muito difícil. Tom e Hester continuam a desviar delas até encontrarem uma área aberta apenas para serem bloqueados por Shrike. A dupla não tem escolha a não ser começar a escalar a roda gigante de uma cidade e pular para outra roda para então pousar em uma plataforma. Shrike os alcança facilmente e os encurrala, mas antes que ele possa atacar, Anna aparece em sua aeronave e o derruba. Hester rapidamente sobe a bordo, e Anna decola, não interessada em salvar Tom. Recusando-se a deixá-lo para trás, Hester joga uma corda e ele começa a escalá-la, mas Shrike também agarra e começa a puxar. Anna dá uma lâmina a Hester e diz para ela cortar a corda. No entanto, Hester a joga em Tom e ele corta a corda debaixo dele para deixar Shrike para trás. Assim que a aeronave está longe o suficiente, Anna a coloca no piloto automático e cuida do ferimento de Hester. Ela explica que conhecia Pandora e estava procurando por Hester desde a morte de Pandora. Anna não entende como Hester sobreviveu sozinha todos esses anos, e Tom percebe que Shrike a criou. A princípio, Hester fica chateada por seu segredo ter sido revelado, mas depois concorda em compartilhar sua história. Depois que sua mãe morreu, Hester vagou sozinha pelas terras pantanosas até desmaiar. Foi então que Shrike a encontrou e a acolheu. Dentro de seu veículo, ele tinha muitas bonecas assustadoras, e Hester teorizou que ele estava tentando se encontrar porque ela descobriu uma foto de seus dias como humano. Shrike queria que ela se tornasse uma stalker como ele, e Hester prometeu fazê-lo. No entanto, ela fugiu quando soube que Londres estava na área e que Tadeus estava ao seu alcance. Shrike a tem caçado desde então. Algumas horas depois, eles chegam a Eindhoven, a cidade no céu. Aqui todos os rebeldes se reúnem para formar a Liga Antitração. Anna explica que Pandora havia encontrado algo perigoso, e disse a Anna que, se algo acontecesse com ela, Anna teria que encontrar Hester porque ela era a única que poderia parar Tadeus. Hester não consegue se lembrar do que sua mãe encontrou. Mas quando os rebeldes mencionam algumas informações sobre Tadeus coletando células de fusão, Tom desenha um símbolo estranho que Hester reconhece. Tom explica que o objeto misterioso é o sistema de controle de uma arma de energia quântica e Anna adivinha que Tadeus quer destruir a muralha escudo na Ásia. Em Londres, Herbert se aproxima de Tadeus para dizer que encontrou um esconderijo de tecnologia antiga. Mais tarde, Catherine e Beavis se encontram com o diretor do museu, que lhes diz que engenheiros invadiram o compartimento secreto de Tom e levaram toda a tecnologia. Então ele revela um túnel secreto atrás de uma parede com milhares de degraus. Será um grande esforço para escalá-los, mas os deixará bem na catedral. Minutos depois, a dupla sai de um sarcófago na catedral bem a tempo de ver Tadeus terminar sua arma usando a tecnologia do museu e o sistema de controle de Pandora.
É chamada Medusa, assim como a do vídeo. Nesse momento, o Major Chrome irrompe na catedral, furioso, porque Thaddeus enviou ordens para fazer Londres ir para o leste. Sua raiva piora quando ele vê Medusa e percebe que Thaddeus quer ir para a guerra, como se não tivesse aprendido nenhuma lição da história. Chrome ordena aos engenheiros que desliguem a arma, mas todos o ignoram, e Thaddeus o mata com um tiro. Nas sombras, Catherine finalmente vê o verdadeiro rosto de seu pai. Em Highhaven, os rebeldes recebem uma mensagem dizendo que Londres está vindo para o leste. De repente, a energia acaba e eles ouvem gritos lá fora. Hester reconhece isso como uma tática de diversão ao mesmo tempo em que Shrike irrompe na sala, mas ele não se machuca quando os rebeldes abrem fogo. Em seguida, eles tentam atacá-lo com lâminas, apenas para Shrike matá-los facilmente um por um. Alguns homens são jogados pela parede enquanto outros são atirados em um buraco no chão. Shrike nunca sofre um único arranhão enquanto se defende. Nesse momento, uma explosão acontece e a cidade pega fogo, derrubando-a lentamente. Logo, a maioria da população está escapando em uma aeronave, e Tom e Hester correm para encontrar uma também. Ana e os rebeldes continuam a lutar contra Shrike com espadas e machados, mas ainda é incrivelmente fácil para Shrike derrubá-los um por um. Com um salto, Ana acerta sua lâmina de sapato no peito de Shrike, finalmente causando algum dano. Então os rebeldes jogam uma granada que gruda na perna de Shrike e quando explode faz um buraco no chão que o faz cair. Agora os rebeldes também podem evacuar, sem saber que Shrike está se segurando em algumas vigas de aço. Quando Tom e Hester estão prestes a alcançar a aeronave de Ana, Shrike aparece na frente deles. Tom tenta atacá-lo para defender Hester, então Shrike o agarra pelo pescoço e o joga no chão antes de pisar em seu peito. Hester imediatamente agarra a perna de Shrike para impedi-lo, enquanto implora pela vida de Tom. Percebendo suas lágrimas, Shrike recua em choque ao perceber que Hester ama este garoto. De repente, o dano faz com que seus sistemas falhem e ele cai de joelhos. Shrike dá a Hester o colar e a liberta de sua promessa antes de cair morto. Enquanto a cidade começa a cair, Ana chega para arrastar a dupla para sua aeronave e eles finalmente conseguem escapar. Highhaven logo cai no chão. No dia seguinte, as aeronaves rebeldes voam por um buraco na muralha Escudo e chegam a Xangu, uma cidade que está estabelecida e não se move. Eles se encontram imediatamente com o governador Quan para dizer que Londres está chegando e Ana pensa que eles deveriam atacar primeiro. Tom protesta porque destruir Londres mataria todos os civis inocentes também e Quan concorda que não deveria ser o caso, mas eles não têm uma alternativa. É Londres ou Xangu. Alarmes são acionados na cidade e todos correm para se preparar para lutar. À noite, Londres está finalmente perto o suficiente da muralha e Thaddeus ativa Medusa enquanto Ana envia as aeronaves. Enquanto espera, Hester encontra um retrato do mito da Medusa que a lembra do colar. Ela finalmente o abre e fica surpresa ao encontrar um dispositivo de desligamento dentro, que ela imediatamente mostra a Tom. Nesse momento, a arma termina de carregar e dispara seu primeiro feixe de energia na muralha, destruindo dezenas de aeronaves, os canhões de defesa e milhares de pessoas. A muralha sofre danos severos e um enorme incêndio se segue. Os detritos caindo e os edifícios desabando matam ainda mais cidadãos. Em Londres, a multidão aplaude. Agora a arma precisa de alguns minutos para recarregar. Hester e Tom dizem a Ana que precisam chegar a Londres para desligar Medusa, e ela concorda em levá-los para lá enquanto os outros rebeldes fornecem cobertura. À medida que as aeronaves se aproximam de Londres, Thaddeus dispara a arma novamente. As aeronaves desviam o melhor que podem e não são derrubadas, mas recebem danos. Então os rebeldes obtêm informações para atrair a atenção do inimigo, enquanto Ana voa abaixo nas sombras. Londres abre fogo normal e as aeronaves rebeldes fazem o mesmo, derrubando alguns edifícios da cidade e fazendo a multidão entrar em pânico. Uma luz encontra Ana, então um rebelde se aproxima para destruí-la, expondo-o a fogo suficiente que o faz cair. Os outros rebeldes começam a se concentrar em destruir todas as luzes, permitindo que Ana voe em segurança. Infelizmente, isso expõe toda a equipe, e embora destruam com sucesso todos os faróis, todos são derrubados no processo. Ana deixa Hester perto da catedral antes de abrir fogo contra os guardas. Então ela pula no telhado do prédio, deixando a aeronave nas mãos de Tom. Quando Thaddeus está prestes a atirar em Medusa novamente, Ana aparece e tenta matá-lo primeiro. No entanto, um guarda leva o tiro por ele. O computador os avisa que o sistema está superaquecendo e todos os engenheiros fogem com medo. Então agora Hester pode se esgueirar para dentro. Thaddeus dispara sua própria arma e fere Ana antes que eles comecem a lutar com lâminas. A princípio parece que suas habilidades são bastante equilibradas, mas Ana se distrai porque vê Hester no computador e quer manter a atenção de Thaddeus longe dela. Segurando Ana sobre a sacada, Thaddeus a esfaqueia para matá-la, mas Ana morre pacificamente enquanto observa Hester finalmente desligar Medusa. Enquanto a arma colapsa sobre si mesma, Thaddeus sai da catedral e encontra Catherine, que o insulta por ser um assassino e diz que ele falhou. No entanto, Thaddeus discorda e diz que a muralha está caindo. Ao mesmo tempo, seus homens entram na sala de controle de Londres e matam todos os operadores. Agora a cidade está avançando sem controle, o que significa que ela vai colidir contra a muralha para destruí-la. Catherine corre para a sala de controle também e tenta usar os freios, mas eles foram quebrados. Ela consegue contatar Tom e ele elabora um plano. Ao mesmo tempo, Thaddeus está tentando escapar em sua própria aeronave, apenas para encontrar Hester bloqueando seu caminho. Quando ela se prepara para matá-lo, Thaddeus revela que é seu pai. Hester de repente se lembra de Pandora e Thaddeus se beijando, e a distração permite que Thaddeus a desarme. Voltando a Catherine, ela abre o portão da cidade e Tom voa para dentro para atirar no motor, que começa a explodir.
Enquanto Londres treme e desacelera, Hester pula em Thaddeus e eles entram em uma briga em cima de sua aeronave, que agora está decolando. Depois de muita luta, Thaddeus segura Hester contra o corrimão para sufocá-la, apenas para Hester tirar a faca de Tom e cortar o rosto de seu pai. No entanto, ela não o mata e, em vez disso, pula sobre o corrimão bem a tempo para Tom pegá-la. Uma vez a uma distância segura, Tom atira na aeronave de Thaddeus, que cai e se choca contra o chão. Thaddeus consegue sobreviver, mas aterrissou bem ao lado de Londres. A cidade passa por cima dele antes de finalmente parar. Há um grande buraco na muralha agora. Catherine guia os sobreviventes de Londres em direção a ele e encontra um grupo de guardas, mas Quan os faz largar as armas e acolhe os refugiados. Na aeronave de Anna, Hester e Tom concordam em explorar o mundo juntos. Certifique-se de se inscrever e ativar as notificações para que você possa assistir a mais vídeos como este. Obrigado por assistir.